Olá, alunos! Hoje nós vamos estudar duas novas funções orgânicas, que são os compostos halogenados e os compostos organosulfurados. Isto é, compostos que têm halogênio e que têm enxofre, ok? Vamos iniciar, então, com os compostos halogenados. Observem, os compostos halogenados são aqueles que têm na sua estrutura os halogênios, algum dos halogênios no caso, né? A gente está aí exemplificando o flúor, que é um halogênio super importante, mas qualquer composto orgânico que tenha um carbono ligado ao halogênio, que não é, olha só, gente, não é a mesma coisa de um cloreto de acila que nós já estudamos, tá? Cloreto de acila é quando o cloro está ligado no C-O, que era o antigo ácido. Agora não tem nada a ver mais com carbonila, certo? Vejamos. Bom, no grupo 7 dos halogênios, nós temos flúor, cloro, bromo, iodo e astato, tá? Todos esses elementos, eles apresentam 7 elétrons na camada de valência. Na forma natural, os halogênios são encontrados como moléculas diatômicas, isto é, F2, Cl2, Br2 e I2. Tá? Astato é artificial, não está dentro desses halogênios que a gente tem nos compostos de carbono, tá? Quando o halogênio recebe um elétron, ele transforma-se no íon haleto, tais como no caso dos sais, no caso aqui NaCl. A gente tem Na+, Cl-, formando o sal cloreto de sódio, tá? Devido à sua alta reatividade, todos os halogênios são tóxicos e voláteis, exceto o iodo, certo? Bom, 31 gramas é a quantidade estimada de astato na Terra, sendo assim o elemento mais raro de que se tem notícia. Então, o astato é raríssimo, tá? As aplicações dos halogênios. O flúor na odontologia aí como propelente de aerossóis, por exemplo. O cloro no tratamento de água, em produtos de limpeza. O bromo em aditivos em combustível, agentes não inflamáveis. E o iodo em remédios e no sal de cozinha. Bom, isso aí era para que vocês recordassem um pouco, tivessem a ideia do que seriam os halogênios, né? Esses halogênios que têm 7 elétrons na última camada. Vamos ver um pouquinho, então, sobre esses halogênios, onde você tem aqui flúor, cloro, bromo, iodo e astato, tá? Esse flúor tem esse número que vocês devem lembrar, 9, cloro 17, bromo 35, iodo 53 e astato 85. Esses números são indicadores, né, do elemento. E esse flúor, por exemplo, com esse número 9, ele está distribuído na camada eletrônica em 2 e 7. Cloro, 2, 8 e 7. Bromo, 2, 8, 18 e 7. Então, vocês observem que todos têm 7 elétrons na última camada. Seguindo a regra do octeto, esses elementos só precisariam fazer uma ligação covalente, no caso aqui dessas moléculas diatômicas, F2, Cl2, Br2 e I2, tá? Eles fazem uma ligação covalente e com essa covalência eles ficam com 8 elétrons na última camada. E aí a gente tem uma estabilidade que se procura quando se faz uma ligação, ok? Então, os haletos orgânicos, que é a nossa base de estudo de hoje, são compostos que derivam dos hidrocarbonetos pela substituição de átomos de hidrogênio por igual número de átomos de halogênio, flúor, cloro, bromo e iodo, e por isso recebe o nome de derivados halogenados. Então, quando você tiver um hidrocarboneto e substituir um hidrogênio ou 2 ou 3 por um halogênio, a gente tem ali sempre um composto halogenado.
Eles são representados quando a gente escreve por um X, tá? Lembrando que os grupos monovalentes derivados do alcanos, que são os grupos alquilas, e dos derivados dos aromáticos, que são chamados de arilas, são representados por Rx ou ARX. Então, Rx significa o quê? Tem um grupo alquila ligado a X, que é um halogênio qualquer. A Rx seria um grupo aromático ligado a X, que é um halogênio qualquer, tá? Então, nos aletos, o halogênio representa o grupo funcional e é ele que determina as propriedades químicas dessa função, ok? A nomenclatura oficial dessa função, ela está relacionada, claro, com os hidrocarbonetos, como eu falava sempre para vocês, que saber a nomenclatura de hidrocarbonetos é importantíssimo, porque a partir dali a gente sabe bem nomear as outras funções. Então, nessa nomenclatura IUPAC, a gente tem um prefixo que vai indicar a quantidade de halogênio, que pode ser mono, di, tri, etc. O nome do halogênio, flúor, cloro, bromo, iodo, e o nome do hidrocarboneto, e prefixo mais infixo mais O. Tá? Então, é bem fácil de vocês perceberem como que é essa nomenclatura, e assim que a gente começar a falar nos nomes desses compostos halogenados ou haletos orgânicos, fica muito identificável para vocês qual que seria a forma estrutural deles. Bom, gente, como todos os compostos outros que já vimos, os haletos orgânicos, eles também têm uma nomenclatura usual, tá? Nós já vimos, acabamos de ver que a nomenclatura IUPAC é nome do halogênio, mais prefixo, mais infixo, mais O. Na nomenclatura usual, que é uma nomenclatura que ainda é muito citada, que aparece em alguns exercícios, algumas citações, a nomenclatura é halogênio mais eto mais di mais o grupo orgânico mais ila. Por exemplo, essa substância que vocês estão vendo aqui tem esse bromo, então ele é chamado de bromo. Agora, o que originou essa substância? Ele era antes de colocar o bromo, de trocar por um hidrogênio, ele era o metano, que era o CH4. Troquei o hidrogênio por bromo, ficou bromo-metano. Essa é a nomenclatura oficial. Entretanto, ele é mais conhecido como brometo de metila. Está se tentando substituir esse nome. O que é essa metila? É esse grupo aqui que vocês conhecem, tá? Que está ligado no bromo. Então, esse aqui é o brometo de metila, conhecido, e vocês vão ver que aparece em muitos exercícios e alguns concursos, ok? Bom, alguns exemplos aqui nós temos de compostos halogenados. Por exemplo, esse composto aqui é um composto, primeiro, com a cadeia principal de 3 carbonos, e no carbono 2, que é esse carbono aqui, nós temos um cloro. Então, o nome vai ser 2-cloro, e ele antes seria propano, então é 2-cloropropano, tá? Esse é o nome oficial. Mas é conhecido também como cloreto de isopropila. Por que isopropila? Porque ele está na posição do isopropil. Aqui, esse grupo, se você observar esse grupo em relação ao cloro, é o grupo isopropila, tá? Esse aqui, o segundo exemplo, é o fluorbenzeno. O que é? O flúor está substituindo um hidrogênio do benzeno. Então, ele é chamado de fluorbenzeno ou fluoreto de fenila. Por que fenila? Porque fenila é esse grupo orgânico substituinte que vocês têm aqui, é o grupo fenil, ok? Bom, agora a gente tem aqui uma cadeia de 5 carbonos que vai ser numerada da esquerda para a direita, a fim de que o iodo, que está aqui pendurado, tenha o menor número possível, porque na ordem de prioridade,
a gente tem que grupo funcional é mais importante do que insaturação, que é mais importante do que ramificação, tá, gente? Então, a gente numera, aqui vai ficar 2 iodo, no carbono 4 a gente tem uma metila, então 4-metilpentano. Então, o nome 4-metilpentano é o nome do hidrocarboneto se não houvesse a substituição por iodo. Então, faz o nome do hidrocarboneto, você já sabe fazer. Faz aquele nome e depois coloca o substituinte halogênio nele, tá? Bom, o átomo halogênio ligado à cadeia carbônica é considerado para a IUPAC apenas como uma ramificação, tá? Presa à cadeia carbônica. Portanto, caso o composto apresente insaturação, a numeração começará da extremidade mais próxima à insaturação. Observem aqui, por exemplo, essa substância, onde eu tenho aqui a contagem feita desse jeito aqui. Tem um grupo metil no carbono 5, um flúor no carbono 4, e aqui eu tenho X2-eno. Essa seria a cadeia principal, contendo essa insaturação entre o carbono 2 e o carbono 3, ok? Então, segundo a IUPAC, a gente considera o halogênio como uma ramificação, certo? Essa é uma coisa para se chamar muito atenção, para não haver erro com relação a isso. Alguns outros exemplos para vocês treinarem. Vejam só que eu tenho uma substância de 4 carbonos, que se não tivesse o bromo, seria o butano. Contando a posição para ficar com o menor número, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, ele vai ficar o bromo no carbono 2, então ele é o 2-bromo-butano. Nesse exemplo segundo, eu tenho 3 cloros pendurados num único carbono. Essa substância seria o metano, se tivesse os 4 hidrogênios, então ele é chamado de triclorometano. Aqui nós temos, nesse outro exemplo, uma cadeia de 7 carbonos, que eu vou contar essa cadeia a partir desse CH3 final aqui, né, da direita, porque seriam os menores números possíveis. Então, a gente vai ficar na posição 2, eu tenho um flúor. Na posição 3, eu tenho C2H5, que é o grupo etil, não pode esquecer, né? E na posição 5, eu tenho um cloro. Colocando isso em ordem alfabética, vai ficar 5 cloro, 3 etil, 2 fluoraptano. Se usa muito colocar fluoro no lugar de flúor, ok? Essa outra substância, a gente vai ter aqui, olha, uma substância com a dupla ligação. Vou começar a contar a daqui, né? Se fosse um alceno, começaria daí. Na posição 4, eu tenho um cloro. Então, é 4 cloro pente 1-eno. Tá faltando um N aqui, ó. Pente 1-eno, porque na posição 1 eu tenho a dupla ligação aqui, certo? Aqui eu tenho, observem essa substância, eu tenho aqui essa cadeia principal, esse é o primeiro carbono. No segundo carbono eu tenho a metila, e aí eu fico com um cloro, 2-metilpropano, porque a cadeia principal tem 3 carbonos, ok? Aqui eu tenho essa substância, se você for contar, fica menor o número, os números, né, ficarão menores se você contar do número do lado de cá. Então, você vai ficar aqui 2-metil, né, tem uma metila aqui. E aqui eu tenho 4 cloro. E aí eu tenho uma cadeia aqui de 6 carbonos, fica heptano, certo? Vou mostrar para vocês alguns exemplos desses haletos orgânicos, tá? O clorofórmio, que é o CHCl3 ou triclorometano, mas é muito conhecido como clorofórmio, ele foi muito usado antigamente como anestésico em cirurgias. Essa foto aí está mostrando como se fazia para a pessoa ser submetida a uma cirurgia.
assim era feita a anestesia com clorofórmio, né? A forma do clorofórmio, a forma estrutural é essa aqui, onde essas bolas verdes indicam os cloros. A bolinha branca é o hidrogênio, essa bola preta o carbono. Bom, depois descobriu-se que ele pode causar parada respiratória e danos irreparáveis ao fígado. E por isso ele deixou de ser usado com essa finalidade, tá? O lança-perfume, que já foi muito usado nos grandes carnavais do Brasil, contém clorofórmio, podendo levar a pessoa à dependência, dando irreparáveis ao organismo, como irritação da pele, dos olhos e trato respiratório, pode causar queimaduras na boca e garganta, dor no peito, vômito, atinge o sistema nervoso central, sistema cardiovascular e fígado, além de poder levar ao câncer. Atualmente, o clorofórmio é usado como solvente orgânico, ok? Então, quando vocês ouvirem falar de clorofórmio, você já sabe que é um composto orgânico halogenado, tá? O CFC, chamado de clorofluorcarbonetos, também conhecidos como freons. O que são essas substâncias? Qual a importância delas? Eles são formados por moléculas do tipo metano e etano. Seus átomos de hidrogênio são substituídos por átomos de cloro e flúor, e os principais CFCs são CCl3F, CCl2F2, CClF2CClF2, CClF2CF3. Então, elas são substâncias que têm, a partir do metano e do etano, substituído seus hidrogênios com cloro e flúor. Eles eram produzidos principalmente para serem usados em compressores para refrigeração doméstica, por exemplo, nas geladeiras, para a expansão de polímeros e produtos do tipo spray. Porém, eles vêm sendo gradativamente substituídos por outros compostos, porque esses CFCs lançados na atmosfera são responsáveis, tá, pela destruição da camada de ozônio. Aqui tem um exemplo, o CFC é colocado dentro de um tubo desse, quando ele é o propelente, ele que faz sair aquela substância de dentro do tubo, ok? Um outro exemplo que eu quero que vocês conheçam é do DDT, que é o dicloro de fenil tricloroetano, que tem essa forma estrutural que vocês estão vendo aí. Esse composto passou a ser muito usado como inseticida durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de controlar a proliferação de insetos transmissores do tifo, da malária e da febre amarela, ele passou a ser proibido por causa da sua toxicidade para a cadeia alimentar, tá? As principais alegações são as seguintes: ele pode causar a morte de pássaros, tornar mais fina a casca de seus ovos e levar à extinção de algumas espécies. Não pode ser eliminado do meio ambiente. Por efeito acumulativo, o DDT pode causar câncer nos seres humanos, ok? Os que defendem o seu uso dizem que essas alegações não têm comprovação e basta usar o DDT de modo controlado. Isso aí é só para que vocês tenham algum interesse, uma curiosidade, certo? Bom, um composto que todo mundo atualmente fala, que é sempre composto que durante essa pandemia tem sido alvo de muitas discussões, a hidroxicloroquina, que tem essa fórmula que vocês estão vendo aí, e que vocês agora já podem reconhecer nessa fórmula algumas das suas funções. Se você olhar aqui, você vai ter uma hidroxila aqui, que é de um álcool, tem um nitrogênio aqui, que é de uma amina, tem outro nitrogênio aqui, que é de outra amina, tem aqui esse cloro. Esse cloro é que é um cloro de haleto orgânico, tá? Para que vocês tenham uma ideia, atualmente a indústria produz cerca de 11 mil organoclorados distintos, tá? Utilizados numa ampla gama de produtos, desde pesticidas e plásticos até pasta de dente e soluções para a higiene bucal. Então, organoclorados estão aí no nosso dia a dia. Para que vocês, para a gente encerrar,
eu queria que vocês relembrassem a diferença do haleto orgânico com haleto de ácido. Lembra o seguinte, haleto orgânico é o que a gente viu agora, nome do halogênio mais nome do hidrocarboneto correspondente. No haleto de ácido, observe que você tem aqui um ácido, tira a hidroxila e adiciona um halogênio. Então, o grupo funcional é C-OX. É diferente do nosso grupo do haleto, tá? Esse X é fluoroclorobromiiodo, mas está ligado a um C-O, tá? E aí a gente tem a nomenclatura oficial dada em função do ácido carboxílico que origina a substância. Então, é brometo, de tira ico e bota ila, certo? Então, se for o ácido propanóico, vai ficar brometo de propanoíla, por exemplo. Nós vamos agora passar para tiocompostos ou compostos sulfurados. Lembrando que o enxofre pertence, na tabela periódica, a mesma coluna do oxigênio. Então, tem propriedades semelhantes, faz sempre duas ligações covalentes, porque tem 6 elétrons na camada de valência, tá? Faz duas ligações para ficar com 8, e esses compostos sulfurados está aqui representado por esse grupo. A gente tem aqui um grupo metil ligado a um S, que está ligado com um H. Observe que esse S, se você olhar, ele vai fazer com que a gente pense sempre no composto com oxigênio. Se isso aqui fosse oxigênio, seria um álcool, né? Mas ele não é álcool aqui porque mudou para enxofre. Vamos ver como é que isso funciona. Então, os tiocompostos são compostos que têm enxofre na sua estrutura. O termo tio vem do grego, que significa enxofre. São chamados também de compostos sulfurados e termo ligado a sulfur, que também significa enxofre, mas em inglês, ok? Uma das principais características dos compostos de enxofre é que eles têm um cheiro muito desagradável. O cheiro de ovo podre, por exemplo, ocorre pela presença do H2S, que é o sulfeto de hidrogênio. O metanotiol, que é esse que a gente acabou de ver, a estrutura, o CH3SH, possui, segundo consta, o cheiro pior do mundo, tá? Então, o cheiro desagradável é uma característica marcante desses compostos de enxofre. Bom, os tiocompostos, a gente vai pensar em tiocompostos como tioálcoois, tióis, tioéteres, tiocetona, tiofenóis. Suas estruturas são sempre pensadas assim. Você tem um composto oxigenado, tira oxigênio e bota enxofre. Aí vira um tiocomposto. Então, por exemplo, eu tenho etanol, tirei o O, esse O, e virou aqui enxofre, ficou etanotiol. Aqui na propanona, eu tirei aqui esse O, botei enxofre, virou propanotiona. Então, os compostos de enxofre são assim, muito se pensa antes no composto de oxigênio. Então, essa substância aqui é o 3-metil-but-2-en-1-tiol. Por que que é carbono 1? Eu tenho aqui SH, que se você pensar que é tiol, por que é tiol? Porque se fosse álcool era ol, mas que é com enxofre, fica tiol. Então, esse aqui é o carbono 2, onde tem a dupla ligação. Aqui é o carbono 3, que tem a metila. Então, essa substância é um tiol. O tióis ou tioálcoois, tá? São semelhantes ao do álcool, tá? Então, é sempre assim, eu tenho um álcool, um ROH, e aqui o tiol é o RSH, tá? Então, etanol vira etanotiol, quando você troca oxigênio por enxofre. E aí, a gente tem aqui o butan-1-tiol. O butan-1-tiol butan, se você fizer uma comparação, eu tenho aqui butan-1-ol, que é esse álcool, e aqui eu tenho um butan-1-tiol, que é o SH aqui, tá? Ele é adicionado ao gás de cozinha.
O gás de cozinha é formado, né, de butano e propano, fundamentalmente. Não tem cheiro. A presença do butano-tiol faz com que se sinta o cheiro quando há algum vazamento de gás, o que evita a ocorrência de muitos acidentes. Então, é por conta disso que se adiciona o butano-tiol no botijão de gás comum da nossa casa, certo? Bom, esse aqui, o 3-metilbutan-1-tiol, que tem essa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho aqui um CH3, depois aqui eu venho para cá, eu tenho outra metila aqui eu tenho um CH2, o amarelo é o enxofre ligado a um hidrogênio, certo? Ele é um tiol que está presente na natureza. Esse composto está presente no líquido amarelo e mal cheiroso que os cangambás esperem para proteger-se. Então, fala assim, quando vocês ouvirem falar, nossa, o cara está com cheiro de gambá, é porque está muito fedido. É o cangambá que libera esse 3-metilbutan-tiol, certo? Vejamos agora o propan-1-tiol. O que é o propan-1-tiol? Observem aqui essa forma estrutural do propan-1-tiol. Olha só, eu tenho aqui um carbono ligado a 3 hidrogênios, 1, 2, 3 hidrogênios aqui. Depois ele é ligado a um outro carbono, que está ligado com 2 hidrogênios, ligado a outro carbono com 2 hidrogênios. Essa bolinha amarela é um enxofre e isso aqui é um hidrogênio. Então, é um SH. Então, ele é um propan, porque tem 3 carbonos ligados com ligações simples. Um tiol, porque na posição 1 ele tem enxofre ligado a H. Ele está presente na cebola, na cebolinha e no alho. E confere a esses alimentos cheiros característicos quando são cortados. Então, quando você sentir cheiro forte da cebola e do alho, você já sabe que você está sentindo o cheiro do propan-1-tiol, certo? Olha só, gente, os tioéteres, eles são formados com a ideia da semelhança deles com os éteres. Lembre que os éteres são substâncias orgânicas com esse formato ROR, então oxigênio entre 2 carbonos. O tioéter, ele tem RSR, ok? Então, você tem aqui primeiro um exemplo desse éter metóxi, que é essa parte aqui, que tem oxigênio ligado com metila, metoxietano, que é essa parte maior. No tioéter, a gente tem aqui esse enxofre ligado ao grupo metil e o grupo etil. Então, no caso dessa nomenclatura, ele fica sulfeto de metiletila. Na verdade, essa nomenclatura é dada assim, sulfeto de nome do grupo substituinte, nome do outro grupo substituinte mais A, certo? Isso é um tioéter. Os tioéteres também são conhecidos como sulfetos, tá? Se eles forem submetidos a uma oxidação branda, eles vão se transformar em disulfetos. Então, às vezes, vocês vão aparecer substâncias que têm SS, desse jeito aqui, ligado, tá? São de grande importância biológica, porque a ponte SS une as longas moléculas de proteínas entre si, tá? A gente quer dar para vocês um exemplo de composto organosulfurado, o 2-cloretilsulfonil 2-cloretano, conhecido como gás mostarda, que tem essa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Ele é um composto orgânico halogenado, né? Tem halogênio, um cloro aqui e cloro aqui, mas ele também é um composto sulfurado, tá? Ele tem um cheiro semelhante a alho com mostarda. É muito tóxico, pode causar cegueira, edema pulmonar, lesões na pele e asfixia. Foi usado em guerras. Isso acontece porque ele reage com a água presente na umidade do ar ou no organismo e libera HCl.
Então, o HCl é o responsável pela irritação na pele, nos olhos, no sistema respiratório, que a pessoa sente quando é atingida por esse gás, certo? A gente tem a semelhança entre tiocompostos e compostos oxigenados, para vocês verem que como que funciona, né, essa regrinha. Eu tenho um éster, que é C-O-O. Lembram de éster, que tem esse grupamento funcional. O tioéster é C-O-O-S. O S vem aqui, ó. A cetona é C-O-O, tem uma carbonila. A tiocetona, a gente tem C-O-O-S. Um fenol, a gente tem hidroxila ligado aqui no anel benzênico. O tiofenol, a gente tem um SH ligado ao anel benzênico. Esse tiofenol tem um cheiro horroroso, horroroso. Então, para que a gente finalize, olha só, eu coloquei aqui esse mapinha para que vocês tenham um monte de ideia sobre o que a gente já viu de composto orgânico. E aí vocês têm aqui, no centro desse mapa, a gente tem aqui um hidrocarboneto. No caso, o hidrocarboneto que vocês estão vendo aqui é o propano, tá? Esse propano pode gerar um álcool quando aparece essa hidroxila. Pode gerar um aldeído quando tem um C-OH. Pode ser uma cetona, aqui, que é a propanona, com C-O com 2 grupos carbônicos. Um ácido carboxílico, que é o C-OH. Aqui a gente tem esse C-OO, que é de um éster. Poderia a gente ter também esses 2 grupos formando um éter. E esse éter é aquele que tem oxigênio entre 2 carbonos. A gente já viu as aminas. No caso aqui, a gente tem um CH3, CH2, CH2, NH2. A gente já viu que temos amidas, que é um C-O com NH2. Hoje vimos aleto orgânico, que é esse que tem aqui o cloro ligado nesse C, tá? Aqui embaixo. Aleto de acila, que nós já vimos, que é um C-O ligado com Cl, tem esse grupamento funcional aqui, né? Já vimos nitrilas, que são aqueles que têm C-tripla-N. Esse aqui é uma nitrila. A gente tem nitrocomposto que tem NO2, tá? Aqui em cima a gente tem esse SH, que é um tioálcool. Bom, tem 2 compostos aqui ainda que a gente não viu, que é o organometálico, que é esse que tem MgBr, e esse ácido sulfônico. Mas a gente já viu essas outras funções todas e a identificação de função é uma coisa que agora todo mundo vai ter que treinar muito para que a gente não perca essa ideia de que função é aquela que a gente está trabalhando. Um abraço para vocês, meu desejo de que vocês estejam sempre muito bem cuidados. Cuidem-se sempre.